Bom, então agora vamos resolver uma segunda lista de exercícios referente a esse segundo vídeo da leitura do Simon Bloom. E essa lista tem 6 exercícios. Um primeiro é calcular integrais. Um segundo é para ilustrar que cálculo de integral definido entre duas funções pode ser feito para dar uma ideia de distância entre duas funções, ou de área entre duas funções. O 3 é um exercício um pouco mais sofisticado, que tem base no exercício 2, esse que tem a figura, que vai ilustrar também a questão da integral na parte negativa. O 4 é calcular a expressão matemática da função de densidade exponencial. A gente viu no vídeo que a integral da FDP exponencial em todo suporte dá 1, como tem que ser, né? A gente checou. O exercício 5 dá uma estrutura de função e pergunta quais valores dos parâmetros tem que ser restritos para que essa função possa ser caracterizada como uma função de densidade de probabilidade. Então, mais do que uma função densidade de probabilidade. E o sexto é um exercício de otimização, no sentido de máxima verossimilhança. Então, esse é um exercício que já vai conectar a parte de estatística com a parte de otimização. Tá? Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Vamos voltar aqui para o quadro. Tá? Então, nesse primeiro, está pedindo para calcular essa integral aqui. Integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Né? Então aqui a gente vai ter que fazer uma integração por partes. E vamos lembrar lá da nossa regrinha de integração por partes, né? Que é uma integral de U'(v) vai ter que ter uma estrutura UV, né? Menos uma integral de UV'. Então aqui é uma questão de ver quem é U e quem é V. Né? Então, às vezes fica fácil de enxergar quem é quem, né? Por exemplo, nesse caso aqui a gente pode chamar a estrutura 2x, pode chamar ela de V, né? Porque se ela for V, significa que V' é 2. Então você colocaria um 2 aqui, ele sai para fora da integral, isso facilita. Então se isso aqui é V, implica que V' é 2. Então essa estrutura aqui, se esse cara aqui é o 2x, então essa estrutura aqui vai ter que ser U'. Se U' é raiz de 1 mais x ao quadrado, a gente precisa descobrir quem é U. Então vamos parar para pensar. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 1 mais x ao quadrado na 1 meio.
Então quem é que vai ter que ser U aqui? U vai ter que ser 1/2 mais 1. E aqui vai ter que ter 1 mais x ao quadrado na 1/2 mais 1, né? Porque quando você derivar o u, esse 1/2 mais 1 vai cair aqui, vai cortar com ele. Vai ficar com 1 mais x ao quadrado, o menos 1 da derivada, fica 1/2. Só que você ainda vai ter esse 2 aqui, né? Quando você derivar esse daqui. Então você precisa compensar o 2 aqui, né? Vamos lá, porque quando você derivar isso daqui, essa estrutura, 1/2 mais 1 vai cair e vai cortar ali. Corta, você fica com 1/2. Aí vai cair o 2, então o 2 não tem que estar aqui. Você tem 1 aqui e o 2 tem que estar aqui. Ó. Vai cair e corta. Quando deriva de novo, esse 2 daqui de dentro vai cortar com esse. Tá? Então essa aqui é a estrutura. Então, por consequência, a integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx, ela vai ser uv. O u, então, vai ser, quanto que vai dar aqui? Aqui vai dar 3/2, então vai dar 1/3. 1/3. 1 mais x ao quadrado na 3/2. E aqui dá 3/2. Esse 2 com o 2 debaixo do 3/2 corta e você vai ficar com 3 aqui. Então essa estrutura é a U e a estrutura V é 2x. Tá? Então vamos lá. Aqui fica a estrutura U. A estrutura V é o 2x. E você vai ficar com menos a integral da estrutura UV'. Só que o V' é 2, ele vem para fora. Então você vai ficar com integral da estrutura U. E por sua vez a estrutura U então é 1 mais x ao quadrado na 3/2 dividido por 3 e o 3 sai para fora dx. Né? Então vamos lá. Então quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1 mais x ao quadrado na 3/2 na x. Isso aqui tudo dividido por 3. Tem um 2 aqui na frente. Menos o 2/3 que ele aparece de novo aqui. E aqui você vai ficar com quanto? Você vai ficar com o 3/2 mais 1. E aqui você vai ficar com 1 mais x ao quadrado do 3/2 mais 1 vezes 1/2, pela mesma razão que 1/2 vai aparecer ali, mais a constante. Né? Porque se você derivar aqui, cai, corta, fica o 3/2, deriva de novo, pronto, tá ali. Então isso aqui então você vai ficar com quanto? Você vai ficar com 2/3. Esses 2/3 todos você pode colocar em evidência. Esse aqui com esse daqui, né? E você fica com x, 1 mais x ao quadrado
na 3 meios, menos, menos, aqui vai ficar 2 5 meios, então você vai ficar com 1 quinto, 1 mais x ao quadrado, e aqui você vai ficar com 5 meios, mais uma constante, 2 meios, 3 meios, 3. Você tem mais uma constante aqui, porque o 2 terços vai aparecer por constante, ela pode sair do parênteses sem grandes problemas. Você sabe que o resultado da integral vai ter uma constante ali. Então, só conferir, o 2 terços está lá, x mais 1, 2 terços, vai aparecer, esse 2 terços saiu para lá, você vai ficar com 1 quinto, pronto. Esse aqui é o resultado dessa primeira, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos olhar o segundo. O segundo está pedindo uma integral definida de raiz de 2x menos 1. Deixa eu voltar a colocar a luz aqui. Então ele está pedindo uma integral de 1 meio até 1 de, vamos colocar assim, vamos colocar de 2x na menos 1 na 1 meio de x, tá? Então vamos lá, a gente primeiro tem que resolver a integral e depois definir ela. Então, vamos lá, então quem é que a gente vai ter? A gente vai ter 1 meio aqui, mais 1. Aqui a gente vai ter 2x menos 1 na 1 meio mais 1, que quando derivar esse cara vai cair, vai cortar o menos 1, e você vai ter, quando derivar de novo, você vai ter um 2 que vai sair, né? Então você precisa colocar um 2 aqui. E isso aqui tem que estar definido em x igual a 1, é a barra paralela, é outra maneira de você representar isso. Em alguns livros de cálculo, você faça a representação dessa maneira. O importante é que você saiba o que você está fazendo, e menos a forma como você está expressando isso. Então vamos lá, você ficou com quanto aqui? Então você ficou com 1 terço, como no exercício anterior, né? Porque aqui você vai ficar com 3 meios. Vai cortar esse com esse cara. E você vai ficar com 2x menos 1 na 3 meios. Definindo isso para x igual a 1 meio, x para 1. Né? Então você vai ficar com 1 terço para fora. E aí então você vai ter, para o limite superior, 2 vezes o x igual a 1 menos 1 na 3 meios. A constante não vai ser relevante aqui, né? Porque ela vai tirar do limite, para o limite superior e para o limite inferior, ela vai ser anulada. 2 vezes 1 meio menos 1 na 3 meios, né? Então você tem aqui 1 terço. Isso aqui vai dar 1. 1 elevado a 1 terço vai dar 1. Isso aqui vai dar 0. Então a resposta é 1 terço. Então a resposta desse aqui é 1 terço.
pausa. Então vamos lá. O outro é uma outra integral definida que a gente vai ter que resolver por partes. Tá? Esse aqui está pedindo para fazer a integral. A integral de 1 até o número neperiano de ln de x dividido por x dx. Então isso aqui é igual você escrever de 1 até o neperiano de x a menos 1 ln de x dx. Então, vamos lembrar da regrinha. Então, integral de u' v é igual a uv menos integral de uv'. Então, vamos dar nome aos bois aqui. Então, vamos chamar o ln de x vai ser mais fácil tirar a derivada dele. Então, vamos chamar o v ln de x. Então, isso aqui vai implicar que o v' é 1 sobre x. Tá? Então, o u' vai ter que ser x a menos 1. Então, vamos voltar para descobrir quem é o u. Então, o u vai ter que ser x na menos 2 por menos 2, né? Porque quando você derivar o menos 2 cai, corta com esse. Não, vai ser 2, então. Não. Se o' é igual a 1 sobre x, então o que acontece é que o u é ln de x, né? Claro. Tá. Então vamos lá. Então quem é o diabo daquela integral ali? Então a integral de ln de x por x dx vai ser igual a ln de x ao quadrado, tá aqui u e v, ln de x ao quadrado menos a integral de u v'. V' vai ser o x, nn vai cair na mesma, x dx. Tá? Então o que acontece? Então você sabe que se você passar para o lado de lá, você sabe que 2 da integral de ln de x por x dx é igual a ln de x ao quadrado por ln de x ao quadrado. Aí agora você passa o 2 aqui. Pronto. Agora vamos definir ela. Então é integral definida de 1 até e de ln de x por x dx, ela
vai ser 1/2 ln de x ao quadrado definida de 1 até o neperiano. Então isso aqui vai ser 1/2 do... o limite superior é o neperiano, né? Então o logaritmo da base neperiana no neperiano vai ser 1 ao quadrado vai dar 1. E o logaritmo em qualquer em qualquer base, o logaritmo de 1 sempre é 0. Então vai dar 0. Então a resposta é 1/2. Tá, então a última integral desse exercício é integral de 1 até um número t qualquer, de x ln de x dx. De novo, regra de integração por partes. U' v é igual a u v menos integral de u v'. Vamos lá, quem é que a gente vai chamar de... Ó, se a gente chamar o v de ln de x, o v' vai ser 1 sobre x. E aí corta com aquele x. Então é interessante aqui a gente chamar o v de ln de x. Porque v' vai ser 1 sobre x. Então, o' vai ter que ser x. O' vai ter que ser x, né? Tá aqui, se o v é ln de x, então fazendo a volta, então u vai ter que ser x ao quadrado por 2, né? Muito bem. Então vamos lá. Então integral de x ln de x vai ser uv x ao quadrado por 2 ln de x menos integral de u v'. Tá, tudo bem, vai ficar com 1/2 aqui. Vai ficar com 1/2 e você vai ficar com um x dx, né? Porque esse cara aqui, ó, vai cortar com um dos x e você vai ficar só com 1/2, tá? Então você vai ficar aqui com x ao quadrado por 2 ln de x menos 1/2 sai e você fica com x ao quadrado por 2. Então, isso aqui, se tu colocar em evidência, fica x ao quadrado por 2 ln de x menos 1. Vamos definir ela, então, agora. Então, integral de 1 até t x ln x dx vai ser igual ao superior, então vai ter t
ao quadrado por 2 ln de t menos 1 é menos 1 meio, que 1 vai ficar ali, né? E você vai ter ln de 1 vai ser 0. Você vai ficar com menos 1 e vai dar mais 1 aqui. Pronto. Tá aí a resposta. Bom, o exercício 2 te dá duas funções e pede para analisar esse espaço aqui. Você tem x aqui, você tem o y ali, aqui está a origem e aqui está 2. Aí então você tem primeiro uma função que é x ao quadrado, nesse espaço aqui. Então esse cara aqui, ó, vai dar 4 lá. Então essa função aqui, ó, é x ao quadrado. E você tem uma outra função, que é y igual a x. Então do 2 vai marcar aqui o 2, né? E você vai ter uma outra, ela vai ter que pegar uma áreazinha aqui, 2. Então essa aqui é x, tá? Então o exercício está dizendo assim: calcule a área da região compreendida entre esses dois gráficos, tá? Então vamos calcular essa areazinha aqui, ó, tá? Vamos calcular essa areazinha. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a área abaixo de, vamos marcar um aqui, a área abaixo de x ao quadrado é integral de 0 até 2 x ao quadrado de x. Então isso daqui vai ser x ao cubo por 3, definido de 0 até 2. Então isso aqui vai ser 2 elevado a 3 dividido por 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 terços. Então a área entre o eixo x e abaixo do x ao quadrado é igual a 1 terço. 2 é a área abaixo de x. A área abaixo de x vai ser quem? É integral de 0 até 2 x dx. Então isso aqui vai ser x ao quadrado por 2 de 0 até 2, né? Então isso aqui vai dar 2 por 2, 4 por 2 vai te dar 2. Então a área que tem abaixo dessa estrutura aqui, ó, é 2. Então
a diferença de áreas. Vamos pensar isso aqui como diferença de áreas, tá? Então quando eu quis dizer a área compreendida entre os gráficos, eu tenho que arrumar aquele texto ali, então, porque eu queria era ver que uma diferença de áreas você pode calcular como uma diferença entre integrais, né? Então a diferença de áreas entre um e o outro é 8 terços menos 2, que seria a, a área em que a função x ao quadrado é, é maior, vamos dizer assim, que a x. Na realidade, quando eu botei isso, eu quis fazer alguma coisa mais simples para entrar no exercício 3, que ele é um pouquinho mais complexo. Então, o objetivo era mostrar que essas diferenças de áreas podem ser calculadas em cima de integrais. Tá? Deixa eu fazer a pausa aqui para limpar e ir para o outro. Bom, então tá aqui. Ó. Então, o próximo exercício 3 tem a figura onde está explicitando que quando você calcula a diferença de integrais entre duas funções f e g, isso dá uma diferença de área. Tá? E aí então faz o exercício para calcular três áreas diferentes, duas funções iguais, e calcular o que acontece se os limites a e b aqui, onde você está calculando, onde você está definindo as integrais, eles mudam. Tá? Então, primeiro vamos resolver a integral da função f, depois da função g, e calcular essas três áreas diferentes. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira, você tem f de x igual a 1 menos x a menos 2. Tá? E a segunda é g x igual a exponencial de menos x. Tá? Vamos lá. Então, vamos integrar essa primeira aqui. Se você integra 1 menos x a menos 2 dx, o resultado disso daqui vai ser x, e aí então você vai ficar com menos, como é que é? Você fica com n mais 1, então você fica com menos 1 aqui, x a menos 1, né? Porque quando você corta esse menos 1 com esse menos 1 daqui, então você fica, esse cara aqui não faz sentido, fica com mais, e você fica aqui com x a menos 1, mais a constante. Né? Ó, vamos lá. Se você derivar isso daqui, ó, deriva x, vai aparecer o 1 ali. Ó. Se tu deriva o x elevado a menos 1, o menos 1 vem aqui e corta. Tá, beleza. Então você tem o resultado daquela integral. E dessa aqui, ó, quando você integra exponencial de menos x dx, o resultado disso aqui tem que ser menos exponencial de menos x mais uma outra constante, né? Quando você derivar esse cara aqui, só o menos vai cair e você vai ficar com a exponencial de menos x. Tá bom. Então, vamos calcular o primeiro. No primeiro, ele está pedindo a área, que é a integral, onde o
A é 2, o B é 4, para a integral de f de x menos de x dx, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ficar com quanto? Para f, o resultado para f, né? Você vai ficar com x mais 1 sobre x, que é o x a menos 1, né? As constantes se anulam, e esse menos com esse menos vai dar mais 1 sobre exponencial de x, né? Aqui, ó, se está com f de x, x, 1 dividido por x está aqui, as constantes não vão importar, menos, só que esse menos com menos dá mais, elevado a x vai ficar isso aqui valorado em a igual a 2, b igual a 4, né? Então você vai ficar com quanto aqui? 4 mais 1 quarto, 4 mais 1 quarto, mais 1 sobre exponencial na 4, menos, menos 2 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre exponencial de x, tá? Vamos fazer isso aqui no Excel. Vamos abrir aqui um Excel. Vamos abrir aqui um Excel e vou jogar essa tela aqui para baixo. Vou fazer a transição. Então, vamos fazer uma coisa aqui para, já que a gente já tem o resultado ali, a gente já tem o resultado. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer uma coisa geral aqui, onde você coloca o A e coloca o B. O A, no nosso caso aqui, é 2 e o B é 4. E aí vamos calcular a área. Vamos calcular a área 1. Calcular só a área mesmo. A área. Tá? Então, quem é que vai ser a área? A área vai ser o primeiro x para o b, né? Esse, mais 1 dividido pelo b, mais 1 dividido pela exponencial do b. Fecha aqui. Certo? Isso aqui, 44. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar um negativo aqui. Isso aqui vai trocar para o A, troca para o A e troca para o A. Não é para o A, é para o B1. Aqui é o B1, aqui é o B1 e aqui é o B1. B1. Pronto, 1,63. Bom, então o resultado que a gente conseguiu na lousa, aqui, ó, o resultado é esse aqui, ó. X mais 1 sobre x, mais 1 dividido por x, para os dois cantos A e B, e tira a diferença, né?
Então, aquele resultado ali, a gente transformou ele aqui usando o Excel como calculadora. Então, vamos lá. O resultado dá 1,63. Vamos ver quem são os outros limites. Os outros limites, é, são são limites que não estão, são limites divergentes, tá? Se o b for para mais infinito, vamos pensar num número bem grande aqui. Está divergindo, tá? Vamos fazer a conta aqui. 100 4. Tem 4. Se colocar um número maior, 10. Tá aqui, ó. 10. Se tu colocar um número maior, 40. Ele tem que ir para o infinito, tá? 100. Você está vendo que ele está crescendo a área. 100. 1000. Pronto, 1000 ele já não consegue fazer. Ou seja, essa área está abrindo tanto que ele já não está mais fazendo a, a conta. Então isso é divergente, as duas áreas estão abrindo. Isso que a conta está mostrando. E se você mudar para um, muda alguma coisa? Não deve mudar nada. Não deve mudar nada. Se estiver indo para o menos infinito, se calcular para o menos infinito, também não está mudando nada. Bom, então, o ponto do exercício é o seguinte, são duas áreas, né? Mas se uma está crescendo mais do que outra, a área está crescendo, se um dos limites está indo para o infinito, a área está crescendo tanto que ela mesma está indo para o infinito. Então, a gente chama isso de divergência. Então, se manifesta isso num programa de computador, tipo aqui no Excel, como ele não conseguindo fazer a conta a partir de determinado valor. Então é grande a área, mas depois de determinado valor, ele já não consegue mais fazer. 1000, acho que ele conseguiu, né? 1000 ele já não conseguiu. Para 900, também não. Para 800, também não. Para 700, a 700 ele consegue. Então, algum ponto entre os 700 e 800 ali, a área já cresceu tanto que a conta já não é mais possível de ser feita, tá? Pronto, então vamos lá. Então a gente terminou. 1 para o 4 agora, que é calcular a esperança matemática da FDP exponencial. Então vamos lá. Então o exercício é calcular esperança matemática da função de densidade exponencial. Se tu olhar aqui na internet, você vai ter. Você já sabe a resposta, né? Está aqui a densidade e a resposta é 1 sobre lambda. Vamos conferir a resposta agora, indo para o livro. Então, lá na parte que fala de estatística, tem a conta aqui da esperança matemática, que é essencialmente tirar uma integral, né? Então, vamos lá. Então, o que você precisa? Você vai ter que calcular a integral no domínio da função, que é de 0 a mais infinito, x vezes f de x. E o f de x é lambda exponencial de menos lambda x dx. Né? Então tá aqui. Isso aqui o resultado dessa conta é a esperança matemática de uma variável aleatória que segue densidade de probabilidade exponencial. Tá? Muito bem. Então o que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que você escrever lambda integral de 0 a mais infinito x exponencial
de menos lambda x dx. Então, vamos ter que usar integração por partes, né? Lembrando da regrinha de integração por partes, integral de u' v é igual a uv menos integral de, aí só troca ali, né? U v'. Então vamos dar nome aos bois aqui. Vamos chamar o v, vamos chamar de x. Porque aí a gente sabe que o v' é igual a 1. Para facilitar aqui. Então, para voltar aqui, a gente sabe que o u', se o v é o x, o u' tem que ser o exponencial de menos lambda de x. Então, o u tem que ser quanto? Para poder fechar a conta. Tem que ser exponencial de menos lambda de x dividido por menos lambda, né? Porque quando você derivar ele, o menos lambda vai cortar ali. Você vai ficar com aquela exponencial. Muito bem. Então, isso daqui é igual a lambda vezes u exponencial menos lambda x v vezes x menos a integral, o v' é 1, exponencial de menos lambda x menos lambda dx, isso aqui para 0 e mais infinito. Bom, vamos ver aqui. A gente pode arrumar algumas coisas aqui. Tem os lambdas aqui que a gente pode cortar, né? Então, esse lambda e esse lambda, eles podem ser cortados. Então, isso daqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser menos x exponencial de lambda x. Esse menos com menos vai dar mais a integral da exponencial de menos lambda de x dx para 0 e mais infinito. Esse lambda cortou com esse lambda, esse negativo está aqui, x exponencial de menos x, o lambda saiu, menos com menos dá mais. Tá, então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar menos x exponencial de menos lambda x. Aí tem que resolver essa integral. Mas essa integral é menos exponencial de menos lambda x, é a mesma dali, né? Menos lambda, isso aqui para 0 e mais infinito. Aqui ela não mudou. Esse aqui, tem o positivo aqui. Aí resolve essa integral. Essa integral é exponencial do menos. Menos corta com esse menos. Tá? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar o exponencial de menos lambda em evidência. Então, quem é que a gente tem aqui? 1 dividido por exponencial de lambda x negativo para
x mais 1 sobre lambda, e isso aqui vai de 0 a mais infinito. Vamos ver se está certo isso aqui. Esse negativo com esse negativo vem para cá. O exponencial de menos lambda x vai para lá. Eu só botei aqui para baixo. Aí você ficou com x e coisa. Tá certo. Então isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser limite quando x vai para mais infinito de menos x mais 1 sobre lambda dividido por exponencial de lambda x, essa estrutura aqui, essa estrutura toda aqui, subtraída da outra estrutura, que é menos 1 sobre exponencial de lambda vezes 0, aqui o 0, que multiplica 0 mais 1 sobre lambda, fecha aqui. Então, o que você tem aqui? Ó? Vamos olhar. Aqui você tem x no numerador e no denominador. No numerador você tem o x crescendo a uma velocidade linear mais uma constante. E no denominador você tem o x crescendo numa velocidade exponencial. Lembrando que o lambda é estritamente positivo. A gente viu isso naquela outra conta lá que estava tratando da distribuição exponencial, quando a gente viu que toda a área em cima da exponencial é 1, desde que o lambda seja estritamente positivo. Tá? Por consequência, como esse cara aqui está crescendo, o numerador cresce a uma velocidade inferior à do denominador, toda essa estrutura aqui está indo para zero. Tá? E aqui você vê, esse negativo com negativo fica positivo. 1 dividido por exponencial de uma coisa zero vai dar 1. 0 e 1 dividido por 1 lambda. Então, isso aqui dá 1 dividido por lambda. Tá? Que é exatamente o que a gente tinha que achar. Tá aqui. Ó. Então, a média ou esperança da distribuição exponencial está aqui. Ó. A esperança da exponencial é 1 sobre lambda. Aqui, esperança da exponencial 1 sobre lambda. Tá bom. Então, demonstramos esse aqui também. Qual é o próximo? O próximo diz assim: suponha que x é uma variável aleatória contínua definida no intervalo menos a até b, tal que a e b são números reais não negativos. Aí você tem a f de x, uma f de x definida no intervalo menos a até zero, tal que a e b são números reais não negativos, ou seja, o alfa e beta. Né? O alfa e beta podem ser, pode ser inclusive zero ou positivo. E f de x exponencial de menos gama x no intervalo de a a b, tal que gama é um número real não negativo. Para quais valores alfa, beta e gama garantem que f de x é uma FDP? Então, para garantir isso, a gente tem que lembrar ali que ela tem que representar probabilidade. Para representar probabilidade, ela precisa de 3 elementos. A densidade tem que ser positiva em todo o suporte. Qualquer
a probabilidade de qualquer evento disjunto tem que ser a soma da probabilidade. E a probabilidade de todo suporte tem que dar 1. Tá? Como f de x, tanto para o intervalo menos a 0 e 0, quanto no outro de 0 a b, estão definidas com funções tal que os parâmetros são não negativos, isso já garante a primeira condição. A segunda condição, que é a dos intervalos disjuntos, mas isso também está garantido porque são funções contínuas num espaço fechado ali, né? Então, só o que a gente tem que garantir é que a integral do suporte, então a integral entre menos a e b de toda f de x dê 1. Então vamos checar quais são as restrições que isso tem que acontecer. Eu não tinha trocado a cena ali, mas só para ilustrar que eu olhei na internet aqui, deixou registrado que está aqui, experiência de x dela, da Poisson 1 sobre lambda, tá? E depois eu estava falando era daqui do cabeçalho do exercício. Vamos voltar para cá então. Vamos fazer a transição. Volta mais um. Pronto. Então vamos lá. Vamos ilustrar aqui primeiro. Então você tem... Como é que é aqui? Vamos analisar. Você tem um intervalo aqui para x, tá? Você tem um intervalo aqui para x. Você tem o 0 aqui. Aí você tem o menos a aqui. E você tem o b aqui. E aqui você tem a f de x. Tá? Então o que o exercício está dizendo é que você, no primeiro intervalo, se x for 0, f de x vai ser alfa. E ela vai crescer a partir do menos a com uma inclinação beta. Tá aqui. Com inclinação beta. Tá? E depois do intervalo de 0 até b, né? Então aqui você tem alfa mais beta x. E depois para o intervalo de 0 até b, ela está exponencial de menos gama x. Ou seja, se x for 0, ou se x estivesse se aproximando de 0, se x estiver se aproximando de 0, então vai ser exponencial de 0 e vai dar 1. Né? Vai dar 1. E depois ela está decaindo. Decaindo aqui. Até um b. Tá? Então, essa outra parte aqui é exponencial de menos gama x. Tá? Então, o que a gente tem que checar? Como a densidade de probabilidade e, por sua vez, está refletindo pequenas frações dessas embaixo dessas funções estão representando probabilidades, como tudo isso aqui é positivo, a única coisa que a gente tem que checar é que a integral de menos a até b de f de x dx seja igual a 1. Tá?
Só que isso daqui é a mesma coisa. Lembra que pelo teorema fundamental do cálculo, a integral está representando areazinhas. Então você pode separar a área linear da área exponencial. Então isso aqui é a mesma coisa que você escrever integral de a até zero, integral de a até zero, alfa mais beta x dx mais a integral de zero, daqui de zero até b da exponencial de menos gama x dx. Isso aqui tem que dar 1, tá? Então vamos calcular primeiro essa parte, depois aquela outra parte ali. Então, o que você sabe aqui? O resultado daquela integral vai ser alfa x mais beta dividido beta x ao quadrado dividido por 2, né? Porque quando você derivar ali, alfa x, você vai ficar com alfa. E quando derivar o x ao quadrado por 2 aqui, vai cortar aqui e vai ficar só com beta, né? Então, isso aqui de menos a até zero. Mais aquela outra integral ali, ó, que vai dar menos gama exponencial menos gama x aqui de zero até b tem que dar 1, tá? Vamos lá, então quanto que vai dar isso daqui? Tô pegando essa luz aqui. Tô pegando essa luz, então vamos lá. Então isso aqui vai ficar, esse primeiro termo vai ser alfa vezes zero mais beta zero ao quadrado por 2 menos alfa a mais beta ao quadrado por 2, fecha aqui, mais, fecha aqui, aí você vai ter menos exponencial de menos gama b por gama, fecha aqui, menos exponencial do zero aqui vai dar 1, então você vai ficar com menos 1 sobre gama, fecha aqui, né? E tudo isso aqui tem que dar 1 por conta dali, tá? Então, tudo isso daqui vai dar 0. E você vai ficar com 1. Tem que ser igual a alfa a menos beta ao quadrado por 2 menos exponencial de menos gama b por gama menos com menos mais 1 sobre gama. Pronto.
Então, ó, qualquer combinação, dado que o A e o B são dados, qualquer combinação de valores entre esses parâmetros garante que a função seja uma densidade de probabilidade. Isso aqui é relevante na medida que você perceba o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui, fazer a transição aqui, voltar para cá. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Não é isso aqui não. Ó, quando você for olhar listas de distribuições de probabilidade, você sempre vai encontrar restrições, ó, parâmetros aqui. Todos os parâmetros dessa distribuição hipoexponencial aqui tem que ser estritamente positivos. Vamos ver um outro aqui. Poisson, que quadrado. Aqui é geométrico, vamos lá. Então, na distribuição geométrica aqui, ó, tem um parâmetro, o parâmetro ela tem que ser maior do que zero e menor ou igual a 1. Vamos ver uma outra aqui. Uma outra aqui. A gama inversa. A gama inversa tem dois parâmetros, ó. Os dois têm que ser estritamente positivos. Tá? Então, o que acontece? Toda distribuição de probabilidade você precisa impor uma restrição nos parâmetros para que ela de fato tenha a capacidade de representar probabilidade, né? Então esse aqui é um exercício hipotético aqui que eu inventei, já tem umas listas do passado, simplesmente é uma coisa simples, né? Num espaço pequeno aqui você consegue fazer essa representação para demonstrar que você tem essa possibilidade, tá? Então um outro ponto que você vê bastante aqui quando você está olhando as distribuições de probabilidade no Wikipedia, a lista delas, é as estimativas dela de máxima verossimilhança. Tá aqui, tá? Porque esses parâmetros são teóricos, mas eles têm como ser calculados a partir de uma amostra, né? E a forma bastante popular de calcular esses parâmetros é por máxima verossimilhança, que essencialmente é um problema de otimização, ao estilo do que a gente vinha falando ali no exercício, no capítulo anterior, ali fez a lista de exercício anterior. Tá? Aí é nesse ímpeto aí que vem o item 6 da lista. Deixa eu dar uma limpada no quadro e a gente fala dele para encerrar essa lista aqui. Então. Bom, tá aqui então. Então o cabeçalho está dizendo assim: seja y uma variável aleatória, tal que o y ele está compreendido entre o negativo da exponencial de um número real θ e o positivo dessa exponencial. Aí tu pressupõe que essa variável aleatória y segue uma distribuição de probabilidade Wigner. Aí dá a função ali, né? Então já te pressupõe que a área abaixo de toda aquela função, no suporte y dado ali por aquela menos exponencial de θ até exponencial de θ, vai dar 1. Então vamos olhar primeiro como é que é essa função. Tá? Então eu fiz aqui no Excel um desenhozinho. Tá? Fixo um θ aqui. Tá? E aí então para esse θ que eu marquei um 3, ó,
o menor valor do y é menos a exponencial dele. Aí eu separei em em 4 intervalos abaixo do zero e 4 acima do zero. Tá? Então, o valor máximo é exponencial de θ. Então, o zero é o centro, né? Conforme está ali. E aqui, aí então, função f2, tá? Distribuição, 2 vezes a raiz da exponencial. Daqui, ó. 2 vezes a raiz da exponencial. Simplesmente coloquei a fórmula. Tá? Para ter uma ideia do shape dessa distribuição de probabilidade. Né? E aqui você varia, pode variar. Né? Se o θ for 1, o shape ele abre um pouco mais. Né? Se o θ for 10, se for 1000, 1000 ele já não consegue calcular porque é muito grande para calcular a exponencial. Então é 20 e por aí vai. Então coloco 3 ali ainda. Bom, tá aqui, essa é a estrutura da função. Né? Tem aqui nada demais. O que é demais, o que é novidade aqui, é essa conversa da função de log verossimilhança. Tá? Então, deixa eu fazer a transição para cá. Então, a ideia é que você vai ter uma determinada amostra. No exercício ali vai ser uma amostra de 4 observações com determinados valores. E você quer encontrar um número para θ. θ tem um valor teórico ali naquela função. Né? E a gente mudou ali no Excel o valor de θ e mudou o shape da função. Mas se você tiver uma amostra, como você acha o θ? Então, uma forma de você ver isso é por máxima verossimilhança. E isso você segue do princípio da máxima verossimilhança. O princípio da máxima verossimilhança diz o seguinte: se dentre todas as amostras de uma variável aleatória que segue determinada distribuição de probabilidade, dentre todas essas amostras que você podia ter observado, você observa uma única específica, que é aquela que cai na tua mão. Então, essa deve ser a mais provável de ser observada no contexto que você está estudando. Então, é a que tem maior probabilidade. Tá? Então, quando você pensa em maior probabilidade, você pensa em uma probabilidade conjunta. Tá? Então, é semelhante a você encontrar aqui a probabilidade de você ter observado uma variável 1, que ela é parametrizada pelo θ, aqui, tá? E a probabilidade de você ter observado uma variável 2, parametrizada pelo θ, e assim por diante, e ter observado uma enésima variável n, parametrizado pelo θ. Tá? Muito bem, então eu vou fazer alguns pulos aqui, porque não é uma disciplina de econometria, né, ou de estatística, é uma disciplina de métodos quantitativos, de matemática, mas esse aqui é o suficiente para a gente conectar vários elementos aqui num exercício de matemática, um exercício de otimização. Tá? Então, lá em econometria, vocês vão ver uma hipótese que é chamada de I e D. Né? O primeiro I é de independência e os dois próximos I são de identicamente distribuídos. Tá? Então, isso daqui, essa hipótese em cima do princípio da máxima verossimilhança, ele te leva à possibilidade de montar uma função que é chamada de função de máxima verossimilhança, cujo elemento que você quer otimizar é θ, o parâmetro que você está procurando.
E isso daqui, ó, por elas serem independentes, essas probabilidades de observar a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, a probabilidade de observar tudo isso ao mesmo tempo vai ser o produto das probabilidades, pela característica de independência, né? Então, se dois eventos A e B são independentes, né? Lá em estatística a gente escreve assim: se A e B são independentes, então a probabilidade de A inter B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, né? Então o que está acontecendo? Está acontecendo que você é a mesma coisa que você escrever isso daqui por esse princípio aqui, ó, a probabilidade conjunta, uma função de verossimilhança, é a probabilidade do U1 θ vezes até a probabilidade do xn em θ. Então é isso daqui, ó. Então a probabilidade de observar a observação 1, a 2, a 3 são eventos independentes, então a probabilidade conjunta vai ser o produto das probabilidades. O ID significa que você pode escrever todas elas da mesma maneira, com a mesma densidade de probabilidade. y1 θ até o f do y enésimo θ. Tá? Que no caso ali a gente já tem quem é o f. Tem uma forma funcional, tem uma cara para ele. Né? Então, essa função de verossimilhança, sob a hipótese ID, é o produtório de I igual a 1 até n f de x e θ. Bom, nos exercícios anteriores, a gente já viu que duas coisas. A primeira é que, se você fizer uma otimização, uma maximização em relação a θ de uma função que tem um produto, você vai ter que aplicar várias regras da cadeia aqui, que vai ser um negócio bastante trabalhoso. Mas a gente também já viu que quando você aplica o logaritmo num produto, ele vira uma soma. E a gente também já viu que quando você maximiza o logaritmo da função, a resposta é a mesma coisa que você maximizar, você encontra a mesma resposta se estivesse maximizando a própria função. Então você une três elementos aqui, tá? O primeiro elemento é que você transforma produtórios em somatórios através do ln. O segundo é que o ln vai te levar ao mesmo máximo que se você estivesse usando a função em si. Tá? E o terceiro elemento é a questão que a regra da cadeia, que é muito útil, né? Mas ela pode ser bastante chata de aplicar nesse tipo de situação. Então, quando junta todos esses elementos, se costuma encontrar a estimativa de máxima verossimilhança aplicando aqui o logaritmo, que vai ser a soma de I igual a 1 até n ln de f de x e θ. Então, de novo, acredite que isso aqui vai ser visto mais simples ou mais detalhadamente numa disciplina de econometria, senão em econometria 1 nas próximas. Tá? Então, o que você tem? Aí, então, no exercício, está dizendo que você tem 4 elementos. Então, n, ali no exercício, é 4. Então, essa função aqui ó, vai ser ln, tá? de f de x, que é 2 raiz da exponencial
exponencial de 2θ menos o y1 ao quadrado dividido pelo π exponencial de 2θ mais, e aí você segue aqui, mais 2 raiz de 2π menos y mais o ln de 2 raiz de 2 não, da exponencial de 2θ menos o y4 ao quadrado dividido por π na 2θ, exponencial 2θ, tá? Aí vamos ver alguns elementos aqui. O primeiro elemento é que os valores menos 1 e 1 são observados duas vezes, tá? Os valores para o y1. Então, a amostra que você está tendo, ela pode ter a seguinte cara, ó, y1 igual a menos 1, y2 igual a menos 1, y3 igual a 1 e y4 igual a 1. Então, ele está dizendo que você está ordenando ali, alternando os valores de y1, y2, y3 e y4 entre menos 1 e 1. Ora, mas em toda parte da função, o y está entrando ao quadrado. Então, é a mesma coisa que você colocar 1 ao quadrado. Então, y1 ao quadrado, para qualquer um desses valores da amostra, simplesmente vai ser 1 aqui. Ó. E isso aqui aparece 4 vezes. Então, essa tua função de inverossimilhança é 4 vezes o logaritmo de y1, y2 e y3. Tá? Então, o que acontece? Nesse exercício, vamos colocar aqui em cima. Nesse exercício, apesar dele ter todo esse contexto de econometria, nada mais é do que um exercício de otimização. Você quer maximizar em relação a θ uma função que você chama ln de L de θ, que é igual a 4 vezes o logaritmo natural de 2 raiz 2. Deixa eu pegar lá que escapou. 2 raiz. Aqui pega 2 raiz de exponencial de 2θ menos 1 dividido por π exponencial de 2θ. E você fecha aqui. Então esse exercício é legal porque ele mostra que num contexto mais sofisticado a gente vai cair num probleminha de otimização simples e que também vai forçar a gente a usar algumas regras de logaritmo. Então, toda essa estrutura agora eu posso apagar, porque eu já descobri que o problema se resume só a resolver aquela estrutura ali. Ó, a gente pode se valer de novo da regra de logaritmo aqui para transformar isso aqui numa soma e escapar de fazer um exercício onde tem que aplicar uma derivação
é uma derivação da razão, né? Então esse problema é a mesma coisa que maximizar ln de L de θ, que vai ser 4 vezes o logaritmo natural de 2 raiz de exponencial de 2θ menos 1. Fecha aqui, né? Como ele está embaixo, pode botar um parênteses aqui, né? Menos ln de π, entre parênteses aqui, ln de π exponencial de 2θ. E fecha o colchete, ó. Você tem o 4 vezes o ln daquela coisa. Só que isso aqui é a mesma coisa que você escrever ln do numerador menos ln do numerador. Então esse problema aqui é a mesma coisa que escrever maximizar em relação a θ ln de L de θ é igual a 4 vezes o colchete. Agora, o ln, isso aqui é ln da soma, ln de 2. Aí você aplica de novo o... aí você vai ficar com quem? Você vai ficar com ln, ln de exponencial de 2 θ menos 1 elevado a 1 meio, que é aquela raiz ali, né? E você fica aqui com menos ln de π, menos, aqui vai ser mais, né, ln de π mais ln de 2t, mas como tem o menos na frente, você fica com ln de E de 2θ. Então isso aqui vai ficar maximizar em relação a θ, ln de L de θ igual a 4 vezes ln de 2 mais 1 meio vem para frente, ln de exponencial de 2θ menos 1 menos ln de π. E aqui o vem para frente o 2θ e o ln do número neperiano é 1. Aplicando a regrinha de logaritmo. Agora sim, então vamos lá. Então quem é a condições de primeira ordem, né? Quem é a derivada de ln de L de θ em relação a θ? O 4 aqui que está multiplicando todo mundo, né? E aqui você vai ficar com quem? Vezes 1 meio. Aqui, regra do logaritmo. Então, você vai ficar com 2 exponencial de 2θ menos 1. E deriva de novo em relação ao exponencial de 2θ. Isso aqui vai dar 2 exponencial de 2θ. E aparece aqui só um menos 2. Isso aqui tem que dar 0 pelas condições de primeira ordem, né? Então, é isso aqui equivalente a gente encontrar qual o resultado que faz com que exponencial de 2θ dividido exponencial de 2θ, tem que botar mais para lá, botar aqui, ó, exponencial de 2θ dividido por exponencial de 2θ menos 1 seja igual a 1, né? Porque o 4 vai embora lá, esse 1 meio vai embora lá, então é 1 não, né? 2. 2. O 4 vai embora lá, o 2 vai embora ali. Sobrou esse 2, né? Muito bem, vamos precisar de mais espaço aqui, então. Mais espaço. Então, a gente tem que encontrar quem é exponencial de 2θ, que vai ser igual a 2 vezes exponencial de 2θ menos 2, né? Ficou exponencial de 2θ, esse cara passa lá, exponencial
de 2θ menos 2. Tá? Então, vamos lá, o que mais? Eu vou apagar isso daqui. Vou apagar esse daqui também já. Então, o que a gente fica? Então, a gente vai ficar com menos, quando passar para lá, né, vai ficar menos exponencial de 2θ igual a menos 2. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, colocar um mais aqui e colocar um mais ali. Qual é o truque? O truque agora é passar o ln dos dois lados. Você fica com ln de 2θ e se fica com ln de 2 aqui. Regra de exponencial, você fica com 2θ ln de e igual a ln de 2. Só que esse cara aqui é 1. Por consequência, o θ que maximiza ali, o θ estrela, é ln de 2 por 2. Tá? Quanto que dá isso aqui, né? Então, isso aqui vai dar ln de 2 dividido por 2. Aproximadamente 0,35. Então, pronto. Então, a resposta do exercício para aquela amostra, para aquela amostra, para aquela e para aquela densidade de probabilidade, a estimativa de máxima verossimilhança, que é um problema de otimização, dentro de todo o arcabouço, né, a gente chega na conclusão que o θ é 0,35. Então, um recado igual da lista anterior, muitas vezes a parte mais difícil é montar o problema do que resolver o problema, que depois aqui foi só aplicar regrinhas, né? Muito bem, então a gente encerra essa segunda parte da leitura e vai iniciar a terceira parte da leitura, que é álgebra linear. Tudo bem.